Na semana passada eu lembro que eu comecei a falar aqui, né, de maturidade. E eu comecei falando de maturidade na perspectiva emocional, ou a partir da perspectiva emocional, eu comecei a falar aqui da questão da maturidade. Então nós vimos aqui, à luz da própria vida do José, que tem sido o personagem-chave, tema das nossas reflexões aqui, nós vimos como que a vida que o José teve, as mais variadas experiências que o José teve, fizeram com que o José ele experimentasse um amadurecimento espiritual, ou melhor, emocional. Vimos aqui como que o texto em Gênesis 41, nós não vamos ler Gênesis hoje, tá? Não vamos ler especificamente o texto hoje de Gênesis, mas nós vimos na semana passada, no capítulo 41, como que o texto trazia algumas informações importantes, existenciais, a respeito da vida do José, como que nós percebemos ali que, por exemplo, José, aos 30 anos, começou a trabalhar para o faraó, depois de, usando a linguagem popular, depois de passar um perrengue miserável, né? Depois de passar toda a sua adolescência, juventude, chegar aos 30 anos, pelas prisões, né, nos cárceres, passando por inúmeras dificuldades, José chega aos 30 anos, e o texto nos informa que ali ele estava começando a servir o faraó. O texto nos informa que ele casa com uma mulher chamada Asenate, aos 30 anos de idade, e aos 30 anos de idade, ou entre os 30 e os 37 anos de idade, José teve 2 filhos, Efraim e Manassés, e cada um desses filhos com um nome, com um significado. O primeiro, José, havia se esquecido do sofrimento que foi causado a ele na casa paterna, e que aquele filho era para ele esquecer daquele sofrimento, e mesmo dos seus familiares que causaram aquele sofrimento. E o segundo irmão, o segundo filho, melhor dizendo, o Efraim, o seu nome significa Deus me fez prosperar no lugar do meu sofrimento. Então vimos aqui que a partir do sofrimento daquele homem e no seu momento existencial, como que de alguma forma ele experimentou esse amadurecimento emocional. Só que eu não sou psicólogo, eu sou pastor. E por mais que vez ou outra a gente vá dar uma pincelada nesses assuntos mais ligados às questões da alma, às questões emocionais, é óbvio que o meu maior objetivo aqui não é só fazer você entender a tua alma, não é só ajudar você a entender algumas questões a respeito das questões, perdão, aqui redundância, emocionais, mas o meu objetivo maior é tentar te ajudar no que diz respeito à sua devocionalidade, à sua espiritualidade. E hoje, dando sequência a esse tema maturidade, dando sequência a essa ideia de crescimento, eu quero falar sobre maturidade espiritual. Eu quero falar sobre desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, até porque, penso eu, à luz das Escrituras Sagradas, não dá para a gente caminhar a vida inteira na igreja, tendo experiências, ouvindo a palavra de Deus, sem, de alguma forma, não experimentarmos diariamente, a cada momento da nossa vida, algum nível de crescimento, de amadurecimento espiritual. E aí, ao começar a pensar nesse tema, eu comecei a me lembrar da minha infância, quando, por exemplo, eu gostava muito do Homem-Aranha, né? Eu tinha como super-herói o Homem-Aranha. Eu me lembro que eu era pequenininho, essa cena para mim está vívida na minha mente, clara na minha mente. Eu me lembro que tinha um brinquedinho que imitava, você colocava uma espécie de relógio, não sei se hoje as crianças têm isso, né? Um brinquedinho que imitava quando você apertava assim, é como se a teia da aranha, do Homem-Aranha, saísse do punho aqui dele, né? E era um brinquedo que era curtição. Eu me lembro que eu tinha fantasia do Homem-Aranha, eu curtia o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha era um modelo para mim, era uma referência para mim, e eu queria ser como o Homem-Aranha. Eu acho que todos nós, né, tivemos de alguma forma, a Margarete está rindo aqui, mas eu subia, né, nos muros, né, tentava subir pelas paredes, né, eu acho que quem subia pelas paredes era minha mãe, de raiva, quando eu quebrava as coisas, né, mas de alguma forma ali eu queria imitar o Homem-Aranha. Era o meu herói, gente, caramba, era o meu herói, era o meu modelo, naquela circunstância, naquele momento da minha vida. E eu acredito que todos nós, de alguma forma, tivemos os nossos heróis da infância, não é verdade? Né? Todos nós. Ricardo, quem era o teu herói da infância, Ricardo?
Eu sei que é uma distância mais distante do que uma infância mais distante do que a minha. Mas assim, qual era o seu super-herói? Ultraman, né? Ultraman, olha, cara, superou, né, cara? Ultraman. Então, assim, todos nós tivemos os nossos super-heróis, as meninas também, né? Tem as suas heroínas também, os seus super-heróis. Enfim, são referências para a vida. Lá atrás, esses heróis, né, que habitam também o nosso imaginário, acabam se tornando uma espécie de referência para a nossa vida. Só que a gente vai crescendo. E quando a gente vai crescendo, a gente necessariamente começa a migrar desses super-heróis, né, da ficção, para super-heróis, de alguma forma, que convivem com a gente, que são pessoas que se transformam em verdadeiras referências para a nossa vida. Nossos pais, uma pessoa mais madura. É bem verdade que a gente vive, acredito eu, uma crise de paradigmas, né? Uma crise de referências. Desde que você vê um adolescente, um jovem, olhando para um jogador de futebol e dizendo, esse cara é minha referência, eu quero ser como ele quando eu crescer, a gente percebe que existe alguma coisa errada. Quando pessoas que realmente fazem a diferença na sociedade, né, que fazem diferença, enfim, no âmbito mais amplo que essa palavra diferença possa ter, quando essas pessoas se perdem e passa a ser um jogador de futebol uma referência, alguma coisa está errada na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas nós vamos tendo as nossas referências, vamos tendo aí os nossos super-heróis da atualidade. Agora, nós crescemos, nós fazemos parte de uma comunidade de fé, frequentamos uma igreja, nós conhecemos a palavra, e eu queria dizer uma coisa para você inicialmente nessa manhã. Eu acredito à luz das Escrituras Sagradas que por mais que nós tenhamos referências, paradigmas, modelos, e devamos ter, né, que de alguma forma norteiem a nossa vida, eu queria começar essa fala minha aqui nessa manhã, essa reflexão nessa manhã, dizendo para você que nós cristãos precisamos ter como maior, mais sublime, mais perfeito, mais completo paradigma para as nossas vidas, a figura de Jesus de Nazaré. Se tem um modelo a ser seguido por cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus, esse modelo está muito claro nas Escrituras Sagradas, sobretudo nas páginas do Novo Testamento, e ele se chama Jesus. E para falar de modelo, temos que falar de alvo. E o alvo da vida cristã, à luz das Escrituras Sagradas, deve ser Cristo formado em nós. Tudo que nós fazemos, domingo após domingo, as experiências que temos ao longo da semana no que diz respeito à nossa vida devocional, nossa espiritualidade, nossa devocionalidade, tudo que nós fazemos deve ter como alvo na nossa vida a formação do caráter de Cristo em nós. E aí, eu queria que você lesse comigo Efésios capítulo 4, versos de 11 a 14, Efésios 4, de 11 a 14, porque esse texto, de alguma forma, ele vai falar um pouco desse alvo da vida cristã. Efésios 4, de 11 a 14, assim nos diz o texto: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com o fim, com o objetivo, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Preste atenção, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, sem exceção, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Existe uma palavra no grego, que é muito utilizada no Novo Testamento, aparece dezenas de vezes no Novo Testamento, e que está presente no texto que nós acabamos de ler, e essa palavra é teleios. A palavra teleios no grego significa acabado, perfeito, pleno. E o texto nos informa aqui, o apóstolo Paulo nos informa aqui no texto sagrado, que o objetivo de Deus ter dado apóstolos, mestres, pastores, para a igreja, é para que esses homens e mulheres de Deus sejam instrumentos de Deus nesse processo de aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que está acontecendo na sua vida aqui hoje, se você se abrir para o Evangelho e para a palavra que está sendo pregada? Você está crescendo, você está amadurecendo, você está se desenvolvendo, você está saindo do lugar, porque o objetivo de Deus é a sua maturidade espiritual, é essa formação do caráter de Cristo em você e em mim. E lá, como eu falei para vocês, eu fui buscar o significado dessa palavra teleios, essa perfeição, e esse ser perfeito. Isso é um fim, é um propósito, deve ser um objetivo, uma meta para a vida de todo crente. Significa completo, maduro, plenamente desenvolvido, adulto, levado ao seu estado final, acabado, não faltando nada necessário, integralidade em bom estado de funcionamento. Teleios significa solidez, consumado, inclui a ideia de ser inteiro, íntegro, completo, acabado. Esse, melhor dizendo, é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. A maturidade que leva você a essa condição, talvez condição não seja a melhor palavra, esse estado de plenitude, porque Cristo é o modelo. Irmãos, eu já dizia que nós vivemos uma carência muito grande de modelos. Eu acho fantástico quando Paulo fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A pergunta que eu tenho que fazer para mim hoje é: eu posso dizer isso para a minha igreja? Eu posso virar para vocês e falar: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Por uma razão muito simples. Nesse mundo que nós vivemos, onde os absolutos de Deus são relativizados, o que acaba acontecendo é que nós acabamos negociando muitas coisas que são absolutos no Evangelho. Queria pedir que os movimentos cessassem. Não consigo pregar assim. Tentando voltar, quando eu estava pensando nessa palavra, eu fiquei muito incomodado com isso aqui, e eu ia, em meio a essa confusão de obra, né, e tendo que achar bolhas na semana para poder parar, concentrar, pensar no Evangelho, na palavra de Deus que quer ser pregada. Falei sobre desenvolvimento emocional na semana passada e eu pensei, é mais fácil falar sobre isso. Falar sobre crescimento emocional. Eu acho que a maioria de nós sabe o que tem que fazer, pelo menos eu acho, penso assim, posso estar errado, mas enfim. Percebo que falar sobre isso era um pouco mais fácil. Quando eu pensei em falar sobre desenvolvimento espiritual, eu falei: Deus, o que eu vou dizer para aquele povo lá no domingo? Por uma razão muito simples. Eu não sei se é só falar.
Aliás, eu sei, não é só falar. E a agonia que me deu foi o seguinte: Deus, fala o coração daquele povo. Fala o coração daquela gente. Fala o coração do meu povo, da minha igreja. Desse povo que o Senhor tem me dado para pastorear. Porque sabe, irmãos, talvez a maior tragédia que possa acontecer na vida de um pastor é ele chegar ao final da sua vida ministerial. Alguns passam a vida inteira numa igreja, não sei se vou passar o resto da minha vida aqui com vocês, mas se isso acontecer, a pior coisa que poderia acontecer na minha vida é chegar ao final do meu pastorado, olhar para trás e perceber que poucas pessoas se desenvolveram, que elas cresceram espiritualmente falando. E olhar para trás e perceber que eu não pude ser um modelo para a vida de vocês, que eu não pude ser um exemplo para a vida de vocês, que eu não pude ser um instrumento de Deus no aperfeiçoamento da vida de vocês, que eu não pude ajudá-los nesse processo de crescimento, porque a obra aqui a gente faz é fácil, tem cansaço físico, mas daqui a pouco você renova. Isso aqui é fácil fazer. O mais difícil é a formação espiritual de uma igreja. O mais difícil é você conseguir tirar as pessoas da inércia, num mundo tão cansativo e que suga tanto, e transformar essa pessoa num líder da igreja. Fazer com que ela entenda que ela não foi chamada só para casar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para o seu prazer, para a sua vida, e ponto. Mas que ela foi chamada por Deus também para servir numa igreja local e fazer diferença. O mais difícil é fazer com que um sujeito que vem ao culto uma vez por mês, não porque tem, enfim, motivos para isso, mas porque simplesmente fica em casa vendo Faustão e futebol e blá blá blá, esse cara entenda que a igreja é muito mais importante do que ele pensa. E aí o pastor entra em crise. O pastor entra em crise muitas vezes. E aí você começa a questionar se o que você está fazendo é o melhor, é o ideal. Você começa a questionar. Porque você às vezes não consegue perceber, e o pastor da igreja tem essa prerrogativa, esse privilégio de conhecer um pouco mais a fundo as pessoas da sua igreja, que se tem crescimento, nossa, está muito devagar. Ser maduro, conforme Jesus, maduro espiritualmente falando, envolve pelo menos duas coisas básicas, que eu vou citar para vocês agora, e depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais nessas coisas. Primeiro deles, primeira coisa que envolve, é a consciência da nossa posição em Cristo. Você sabe o que Cristo fez por você? Você sabe de onde Cristo tirou você? Ah, eu tinha uma vida cheia de problema, eu sofria e hoje eu não sofro mais. Será que é isso? É isso que determina a sua posição em Cristo? Pare de sofrer. Todo mundo quer parar de sofrer, não é verdade? Mas quando a gente fala de posição em Cristo, isso envolve o que Cristo fez por você, de onde Cristo tirou você e para onde Ele te levou. Envolve o estado de dignidade que Ele revestiu a sua vida, envolve a sua posição, envolve a declaração de Deus a seu respeito como filho de Deus, envolve o decreto de Deus sobre a tua vida que é irrevogável, envolve ninguém poder tirar você da onde Deus te colocou, envolve a soberana vontade de Deus que tirou você de um lugar e disse: aqui ninguém mais toca você, o diabo não te toca, ninguém te toca, você é nova criatura e você é meu, e vive para cumprir os meus propósitos, porque foi para isso que eu te chamei. A consciência de quem você é fundamental.
para a tua maturidade espiritual. Enquanto você achar que você é um frequentador de igreja apenas, não tem maturidade espiritual. Enquanto você achar que é suficiente vir de vez em quando na igreja, dar um dinheirinho aqui, fazer uma coisa ou outra, ajudar quem quer que seja, não tem maturidade espiritual. Você é alguém que foi transportado do império das trevas e transportado para o reino do Filho amado Jesus. Você é alguém que Deus tirou de um lugar e trouxe para outro para poder cumprir os propósitos dele na existência. Você é alguém que Deus olhou para você e falou assim: você não vai mais seguir o teu ego, os teus instintos caídos, você não vai mais servir ao diabo, servir ao mundo, você vai servir a mim, porque a partir de hoje eu tenho um novo propósito para a sua vida. Consciência da nossa posição em Cristo. Mais ainda, envolve também a consciência da nossa vocação prática, efetiva na obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser santo. Se o pecado não incomoda você, tem alguma coisa errada na sua vida. Eu não estou falando de ausência de pecado. Eu estou falando de você chorar pelo teu pecado. Se você não chora pelo teu pecado, tem alguma coisa profundamente errada na sua vida. Consciência de que você foi chamado para ser santo. E a consciência de que você foi chamado para servir a Deus. Para você se anular se for o caso. De você se sacrificar se for o caso. De você colocar dinheiro se for o caso. De você dar seu tempo se for o caso. Consciência da vocação prática. Santidade de vida e serviço prestado no reino de Deus e na igreja local. Agora, tentando desenvolver um pouco mais essa palavra, esses dois pontos, eu acho que existem alguns pressupostos básicos dessa maturidade espiritual. Algumas coisas que sem a qual nós não podemos falar aqui nessa manhã de maturidade espiritual. A primeira delas, de alguma forma já falei, e aqui desenvolvendo um pouco mais, é o novo nascimento. Às vezes, nós pastores queremos ver crescimento espiritual de gente que não nasceu de novo. Não tem como crescer espiritualmente se você não nasceu da água e do Espírito. Lembra da experiência do Nicodemos? Senhor, conheço, o que eu tenho que fazer, né? Para herdar a vida eterna, aquela conversa que muitos procuravam Jesus, né? Jesus vira para Nicodemos e fala: olha, tem jeito, você tem que nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou fazer? Tem que nascer da água do Espírito. É nascimento espiritual, é novo nascimento. Envolve arrependimento, envolve abandono do pecado, envolve entrega de vida, envolve um movimento sobrenatural de Deus, que faz com que a tua morte seja revestida, ou revertida, melhor dizendo, em vida. Eu sempre cito aquele filme, né? Já citei aqui outro dia, Um Morto Muito Louco, né? Onde o sujeito está morto, mas ele vai à praia, ele vai às festas, fica com um copo de uísque na mão, na balada, e o cara está morto. E ele vai para todos os lugares, é um cara ricaço, que morre numa circunstância que eu não me lembro agora aqui muito bem, e uma galera que estava com ele naquela circunstância da morte dele, acaba indo com o cara para tudo quanto é lado. Tem muito crente que é como um morto muito louco. Vem à igreja todo domingo, mas está morto. Dá dízimo, mas está morto. Lê a Bíblia, mas está morto. Tem muita gente que nem frequenta igreja e que acha que está muito bem por aí, que tem uma vida boa, tem uma família equilibrada, é honesto, é sincero, não trai, blá 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 blá, mas está morto. A Bíblia diz que o novo nascimento é fundamental para a relação com Deus. A Bíblia diz que aqueles que não nascem de novo não podem ver Deus, experimentar Deus, caminhar com Deus. Novo nascimento é condição sine qua non para o crescimento e amadurecimento espiritual. Só cresce quem nasceu.
Você cresce fisicamente porque um dia você nasceu, você foi concebido e a tua mãe deu a luz a você. Você só cresce espiritualmente falando se você nascer de novo. Porque sem novo nascimento, sem você nascer da água e do Espírito, que é a fórmula de Deus para isso, não tem como falar. E às vezes é por isso, eu acho que às vezes a igreja vive uma crise no que diz respeito ao crescimento, porque no fundo, pode ser que tenha um monte de gente que não nasceu de novo. Meu irmão, você precisa se perguntar: eu nasci de novo? Os frutos que eu dou são frutos de alguém que nasceu de novo. A vida que eu vivo é vida de alguém que nasceu de novo. A minha forma de pensar é a forma de pensar de alguém que nasceu de novo. Ou eu vou continuar nessa existência, andando de um lado para o outro, fazendo o que eu sempre faço, e sem experimentar um crescimento significativo na minha vida. Tem que ter novo nascimento. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece uma árvore. Que frutos você tem dado? Mas, levando-se em consideração, partindo do pressuposto que você nasceu de novo, tem que ter o profundo conhecimento de Cristo. Olha só, Hebreus capítulo 6, verso 1, o que nos diz nessa manhã? Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo. Olha só, o que o autor aos Hebreus está falando? Deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Ou seja, não está falando de legalismo. O que o autor está dizendo não é para você colocar pesos sobre as suas costas, pesos que a lei impunha, mas que Deus não quer isso para você. É tempo da gente começar a entender o seguinte: olha, qual é o meu conhecimento a respeito de Jesus? Quem foi Jesus? A sua obra, o seu caráter. Eu conheço o caráter de Cristo. Eu conheço a vontade de Deus. Eu conheço esse Jesus, como Deus quer que eu conheça. Olha o que o autor vai dizer: deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Meu irmão, minha irmã, você tem que conhecer a Cristo. Cresçam, porém, na graça, 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre, amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você vai conhecer Cristo se você não se relacionar com Ele? Como é que você vai conhecer Cristo se você não vê a oficina da palavra, onde Cristo é anunciado? Se você não vem à igreja? Eu estou falando isso aqui, assim, é sempre interessante, porque às vezes eu fico com a sensação, mas isso não é papel meu, de quem tinha que ouvir o que você vai, quem tinha que ouvir determinadas coisas que você fala, é justamente quem não está presente, né? Eu não estou aqui mandando um recado para ninguém, que eu não preciso fazer isso. Mas às vezes a sensação que a gente tem é essa: poxa, essa palavra fulano tinha que ouvir, né? Porque às vezes parece que a gente dá bronca, é aquela velha história, né? Você dá bronca a respeito da ausência. Vocês não vêm, mas está todo mundo aqui hoje, né? Então assim, quem não veio não ouve a bronca que era sobre a ausência. Mas enfim, a oficina da palavra está ali, ó, todo domingo às 9 horas. 3 pessoas. 4, Alexandre? 4? Uau, que recorde, cara! 4 pessoas na oficina da palavra! Gente, tem que conhecer Cristo. Tem que conhecer o caráter de Cristo. Se você não conhece a Cristo, não conhece o caráter de Cristo, você se torna uma pessoa frágil, uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina, como nós já vimos aqui. Você se torna alguém que oscila o tempo todo no que diz respeito à confiança em Deus. Olha para as tuas dúvidas.
Ah, será que Deus me ama? Falta de conhecimento de Cristo. Ah, será que será que Deus está comigo? Será que eu sou filho de Deus? Ah, será? Falta de conhecimento. A busca por esse conhecimento é fundamental na vida do crente. E essa busca do conhecimento do caráter de Cristo vai gerar uma busca pelo aperfeiçoamento. Efésios, o texto que nós já lemos, capítulo 4, versos 14 e 15. Assim o apóstolo vai nos dizer: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu conheço a Cristo, eu conheço o caráter de Cristo, eu sei qual é a vontade dele, eu sei o que ele espera de mim, eu sei para onde eu estou indo. E o crescimento, o aperfeiçoamento, teleios, acontece na minha vida. Então, o cristão tem que ser alguém que não se contenta com o que já alcançou. Ah, eu estou salvo, eu já tenho algum conhecimento de Cristo. Não é suficiente. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Cresçamos em tudo para alcançar a plenitude, a perfeição. Temos que buscar cotidianamente aperfeiçoamento na nossa vida. Você tem que acordar todos os dias buscando ser uma pessoa melhor. Você tem que dormir falando: Deus, hoje eu tentei e consegui em muitos aspectos, mas Senhor, me ajuda a ser melhor amanhã. Me ajuda, Senhor. Porque esse crescimento, e é mais uma pressuposição básica aqui, do crescimento da maturidade espiritual, é que ele é uma ação do Espírito Santo. É por isso que a gente ora. Não é na força do meu braço. Hoje eu decido ser uma pessoa melhor. Ajuda, mas não resolve. Você tem que orar. Tem que botar o joelho no chão. Deus, chora diante de Deus. Senhor, eu pequei de novo, eu errei de novo, eu regredi, não aguento mais, Senhor, me ajuda. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 13, verso 9, o apóstolo também vai dizer: ficamos alegres, sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Paulo orava pelos seus irmãos. Vamos orar essa semana pelo Márcio e pela Luciana. Senhor, fortalece os meus irmãos espiritualmente falando, que eles sejam maduros espiritualmente, enche-os com teu Espírito Santo. É a igreja intercedendo aqui, nós intercedendo uns pelos outros, é uma ação do Espírito Santo. Novo nascimento é obra total do Espírito Santo. Crescimento espiritual, maturidade espiritual tem a ver com parceria, com concorrência, no sentido de parceria, onde o Espírito age e eu faço a minha parte. O Espírito age naquilo que eu não posso, mas tem um monte de coisa que eu posso fazer e eu vou fazendo, porque também é uma ação do Espírito Santo, mas também é uma ação nossa. Um outro pressuposto é que é um processo comunitário. Irmãos, entendam isso em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse isso aqui nessa manhã. Essa maturidade espiritual, ela é, sobretudo, um processo comunitário. Provérbios 13, 20 fala assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mesmo o livro de Provérbios 27, 17 vai dizer assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É ferro com ferro. Eu ajudo você e você me ajuda. Eu me esfrego em você, no bom sentido, tá? E você se esfrega em mim. A gente vai se ajudando. Eu afio a sua vida, você afia a minha. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu exorto você, você exorta a mim. Eu levanto você e você levanta a mim. Ferro afiando ferro. Crescimento espiritual é comunitário. Ainda Provérbios 18:1 vai dizer: tola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Meu irmão, não se isole em nome de Jesus.
A vida comunitária é essencial para o seu crescimento, para o seu amadurecimento espiritual. Indo para o Novo Testamento, Efésios 4, de novo, o texto que nós já lemos no início, capítulo 4, versos 12 e 13. Paulo vai dizer, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, não é um só, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos todos à maturidade, atingindo a plenitude da maturidade de Cristo, da medida de Cristo. É um processo comunitário, eu com você, você comigo, juntos. E ainda, Hebreus, olha que coisa linda, encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, nós vivemos na era do individualismo. As pessoas se bastam em si mesmas. Elas se acham autossuficientes. Elas acham que podem viver sozinhas. E vou dizer uma coisa para você. Na igreja não é muito diferente. Eu estava fazendo uma análise essa semana das músicas que nós cantamos na igreja, por exemplo. É tudo na primeira pessoa do singular. É para mim, é comigo, me dá, meus sonhos, me ajuda. Aí eu fiquei curioso. Eu fui procurar as 10 músicas mais tocadas nas rádios evangélicas. Eu não ouço rádio evangélica, então eu não sei. Então eu fui pesquisar. Música número 1, Fernandinho, Teus Sonhos. 11 expressões do tipo, para mim, meu, comigo. Segunda música mais tocada, Fernanda Brum, Liberta-me. Meus sonhos, minhas asas, eu clamei, meu clamor, liberta-me. Terceira música mais tocada, Novo Dia, do Novo Tempo. Novo Dia, Novo Tempo, Renascer Praise, né? Quero me, comigo, para mim. Quarta música mais tocada, As Margens do Teu Rio, do Davi Sasser. Meu, me dá, eu prefiro, quero, venço. Quinta música mais tocada, Pelo Telhado, William Nascimento. Eu vou ser curado, hoje eu vou encontrar o milagre. Tudo é para mim, é meu, comigo, em mim. Inário, Novo Cântico. Música número 3, A Igreja em Adoração. Teu povo congregado, olhamos para ti, como teus filhos procuramos, queremos os teus conselhos. Música escrita em 1872. Música 33 do mesmo Inário. Hoje também, nós bem alto cantamos, que as orações ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio, ele sempre estendeu. Música 286 do mesmo Inário. Ceifeiros somos nós, fiéis, ceifando para o Rei dos Reis, os frutos prontos a colher, que em derredor se estão a ver. Assim, a Cristo Salvador, rendemos perfeito louvor. Ao Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vocês percebem? A influência do individualismo da nossa sociedade dentro da nossa igreja? Vocês percebem o perigo que existe no ar quando a gente se isola, vive para a gente, acha que somos uma ilha isolada, que podemos viver para nós mesmos, e não consideramos a comunidade como sendo lugar da plenitude, da maturidade, em conjunto, até que
todos alcancemos essa plenitude e essa maturidade. Interessante, né? Aí a gente vai para o mundo corporativo. Não sei se vocês viram, mas teve uma determinação essa semana, ou semana passada, da diretora executiva do Yahoo, que já foi o site de buscas mais procurado, até que o Google chegou e tomou esse lugar, né? Mas o Yahoo contratou essa diretora executiva recentemente, há um tempo, e ela foi, essa semana passada, foi enviado um memorando para acho que são 15 mil funcionários do Yahoo, dizendo que eles teriam que voltar para trabalhar no ambiente do escritório, porque esse lance de home office não estava dando mais certo, e ela queria que todos voltassem para a sede. 15 mil funcionários trabalhando no mesmo prédio, acabou esse negócio no Yahoo de trabalhar em casa, ok? E é o seguinte, olha aqui que vai dizer o memorando. A Marissa Mayer, ela vai dizer o seguinte, diretora executiva do Yahoo: algumas das melhores decisões e ideias vêm do corredor ou de discussões na cafeteria, encontrando novas pessoas e reuniões improvisadas da equipe. Rapidez e qualidade sempre são sacrificadas quando estamos em casa. Sabe qual foi a percepção dela? Que já foi uma contratada do Google, parece que foi a 12ª ou 20ª, se não me falha a memória aqui agora, pessoa contratada pela Google. E a Google tem essa política de todo mundo trabalhando no mesmo lugar. É o seguinte, quando a gente está junto, a gente é mais criativo. Quando estamos juntos, nós produzimos mais e melhor. Quando estamos juntos, as coisas acontecem com mais eficiência. Quando estamos juntos. Irmãos, no mundo corporativo, estão entendendo, já está se entendendo, que quando se trabalha junto é melhor. Por que na igreja, que deveria ser o lugar onde a gente percebesse esse negócio antes de todo mundo, a gente caminha na contramão para o individualismo? Nós somos uma comunidade. Deus nos colocou para estarmos juntos. Nós não podemos abdicar, abrir mão do privilégio de vivermos comunitariamente, crescendo comunitariamente, aperfeiçoando comunitariamente, servindo comunitariamente, olhando uns para os outros, estando uns com os outros, porque os benefícios dessa unidade, desse trabalhar em conjunto, são fantásticos. Eu quero terminar essa mensagem dessa manhã dizendo para você que, aliás, antes disso, antes de entrar na conclusão dessa mensagem, tem um outro indício que é muito importante, um outro pressuposto importante que eu já ia esquecendo, a respeito do crescimento espiritual, da maturidade espiritual, é que essa maturidade, ela é fruto de discipulado, e ela produz discipuladores, porque tem a ver com o que eu dizia há pouco. Irmãos, quando nós estamos juntos, nós crescemos juntos, a tua experiência abençoa a minha vida e me faz crescer, necessariamente você está discipulando a minha vida. Eu estou discipulando a sua vida. Não existe discipulado, não existe crescimento espiritual fora de discipulado. Mas tem um detalhe: discipulado não é necessariamente ou apenas estudo bíblico. Não é. Discipulado é troca de vida, é troca de experiência, é aprofundamento em conjunto da palavra, é bem verdade, mas é troca de vida. Mas entenda uma coisa nessa manhã: você cresce, ou melhor, você participa do discipulado, você está sendo discipulado por alguém, você está crescendo, mas esse discipulado precisa levar você a se tornar um discipulador. Crescimento espiritual existe para que você discipule outras pessoas também. Então, como é que funciona isso? Eu chamo Margarete para caminhar, vamos discipular, vamos caminhar, a gente ora juntos, a gente lê a Bíblia juntos, né? A gente está no discipulado, um exemplo, e aí chega um momento em que Margarete já começa a caminhar com as próprias pernas, já conhece um pouco a palavra de Deus, já tem experiência com Deus. Sabe o que a Margarete vai fazer? Ela vai começar a olhar ao redor, pensando e orando a Deus: Deus, quem que eu posso discipular?
Quem que eu posso ministrar a tua palavra? Para quem que eu posso compartilhar das tuas coisas? E aí, ela começa a perceber em oração, pessoas que precisam de direção, de crescimento, de amadurecimento. E aí ela começa a orar por aquela pessoa, até o momento que ela vai abordar, eu queria trabalhar com você, eu queria discipular você. Discípulos que se tornam discipuladores. É assim que tem que funcionar na igreja. E aí sim, agora, eu quero terminar dizendo para você que isso é um processo árduo, é bem verdade, e que tem inimigos. 3 inimigos fundamentais, básicos, que trabalham arduamente, diuturnamente, para não deixar você crescer espiritualmente: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, esse sistema caído individualista que está aí. Bobagem. Meu irmão, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai se envolver com as coisas do mundo, vai ser alguém que faz diferença na sociedade. Você não precisa estar numa igreja. Para quê? Você pode servir a Deus em casa. Você não precisa da igreja. Você sequer precisa de uma religião. É você e Deus. Eu estou para ver o sujeito que sustenta isso mantendo uma fé viva. Eu não conheço. Fora da comunidade, fora da doutrina bíblica, dos ensinamentos da palavra de Deus, sendo ministrado, ouvindo para que a fé venha, estou para ver. O mundo vai fazer de tudo para roubar o seu tempo, roubar a sua energia. Já percebeu como é que você chega esgotado em casa? É o sistema. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar, eu sei, mas é o sistema. Se vivêssemos num sistema menos iníquo, menos opressor, você trabalharia menos, teria mais recursos. Mas nós não vivemos. Vivemos num mundo que tem um sistema iníquo, mau, perverso, escravizante. Mas não é só o mundo, não. A carne é um outro inimigo. E quando eu falo de carne, é a nossa natureza interior pecaminosa. Interessante porque acho que é o Agostinho, né, que dizia, né, que o corpo ele quer a cama, o corpo quer dormir, o corpo quer relaxar, a alma quer Deus. Ele fazia essa separação, né? A alma quer o espiritual, que é um conceito platônico, né? Da separação da matéria e do espírito, né? Dizendo que a matéria, Platão dizia que a matéria é, a alma é a nossa parte mais nobre, mais elevada. Ele dizia: a alma quer o céu, a alma quer subir, o corpo quer ficar preso à terra. Havia essa dicotomia na filosofia platônica, né? Então Agostinho, ele dizia isso, que a alma quer Deus, a alma quer orar, a alma, ela quer cantar louvores, adorar, mas o corpo quer dormir, o corpo quer ver televisão, o corpo quer o prazer. A tua carne, que é a tua natureza pecaminosa, vai o tempo todo jogar você para o chão, para baixo. Quando você pensou, assim, raramente você acorda: eu quero orar hoje, eu quero ler a Bíblia. Tem que ser disciplina. Eu vou fazer, não porque eu quero, porque eu estou morrendo de amores por Deus, mas porque eu sei que eu preciso de disciplina espiritual. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa carne, que Paulo fala, que chama de natureza pecaminosa, vai o tempo todo dizer: não faça, não faça, busque outras coisas. E aí a gente vai para a televisão, vai para o prazer, para o entretenimento, essa coisa toda. O mundo, com seu sistema de valores caído, a carne, mas a Bíblia também diz que existe um ser chamado diabo, inimigo da nossa vida, inimigo da nossa alma, que não quer o nosso crescimento espiritual. Porque ele sabe que se você crescer espiritualmente, você vai ser uma potência na mão de Deus. Ele sabe que se você crescer espiritualmente, vidas vão ser salvas através de você. Ele sabe que se você crescer espiritualmente, pessoas vão ser curadas através da sua vida. Ele sabe que se você crescer espiritualmente, você vai ser um conselheiro para pessoas que estão perdidas e desorientadas, fazendo a vontade dele. Ele não quer que você cresça espiritualmente. E ele vai botar um monte de coisa na sua vida para que você não cresça. 3 inimigos do crescimento espiritual: o mundo,
a carne e o diabo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cantar a música dos adolescentes. Eu quero Deus. Eu escolho ser amigo de Deus nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente escolhe Deus, a gente escolhe a comunidade de Deus, a gente escolhe cumprir a vontade de Deus em comunidade, a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Porque esse papo também, eu quero Deus, mas não quero o que Deus quer para a minha vida, também é mole, né? Eu quero Deus, mas não quero me submeter a Ele. Não. Querer a Deus, mas querer também a vontade de Deus. Querer a Deus, mas também se submeter ao que Ele está mandando para a sua vida, para você fazer. Irmãos, crescimento espiritual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qualquer coisa fora disso, você não encontra nas páginas do Novo Testamento, nas páginas da Bíblia. Fé barata, graça barata, fé onde Deus é um gênio da lâmpada que existe só para te servir o tempo todo. 3 pedidos, que Deus vai te atender. O Evangelho não prega isso. O Evangelho não prega isso. O Evangelho prega crescimento espiritual, ralação, entrega, busca e gozo na alma, porque nós descobrimos quando vivemos na disciplina espiritual, quando vivemos na presença de Deus, nós descobrimos prazer na comunhão com Deus, prazer na vida espiritual. Que Deus, nessa manhã, nos abençoe. Que Deus, nessa manhã, fale ao nosso coração, por meio dessa palavra. Que possamos caminhar na direção desse crescimento espiritual. Que nós não sejamos como alguns que decidiram não crescer. Eu conheço gente que decidiu não crescer. Para mim está bom. Eu quero isso. Não quero mais envolvimento. Não quero ir à igreja mais do que 1, 2 vezes por mês. Eu não quero ler a Bíblia como o pastor manda. Não vou oficiando da palavra, porque não quero acordar mais cedo e decidir que eu não quero, não preciso. Tem gente que decidiu não crescer. Mas entendo nessa manhã, existe um custo no não crescimento. Quando você não cresce espiritualmente falando, você paga um preço na sua vida. Você vive incompleto, você vive sem contentamento, você vive insatisfeito, você vive, perdoa a expressão, como um cachorro atrás do rabo. Eu falei isso essa semana para uma pessoa por telefone. Tive que dizer, meu irmão, você está como um cachorro que corre atrás do rabo. E posso não profetizar, mas dizer uma coisa para você? Vai acabar 2013 e você vai continuar correndo atrás do rabo. Se nada mudar, vai acabar 2014 e você vai continuar correndo atrás do rabo. É o custo do não crescimento. É o custo da não maturidade espiritual. Crente que não cresce espiritualmente falando, paga um preço. Há um custo do não discipulado, há o custo do não crescimento, e esse custo é na nossa própria vida, na nossa própria existência. Eu queria chamar o louvor aqui à frente.